Olá, meus queridos ouvintes. Antes de começarmos a história de hoje e vocês que estão ouvindo agora, já me contaram de onde estão sintonizando? Deixem nos comentários. Adoro ver o alcance das nossas histórias. E quem sabe, talvez o nome de vocês apareça no próximo vídeo também. Bem, vamos começar a história de hoje. O funeral tinha terminado apenas 3 dias antes, quando a campainha tocou. Natalie Barnes estava sentada no sofá da pequena casa de campo, cercada por caixas de lenços de papel usados e chá frio. Quando ouviu o som agudo cortando o silêncio pesado do luto, pensou em ignorá-lo. Não tinha energia para visitas de condolências, nem para mais abraços constrangedores de vizinhos que nunca tinham realmente conhecido James Barnes. Mas a campainha tocou novamente, insistente e profissional. Com as pernas pesadas como chumbo, Natalie arrastou-se até à porta, abriu-a e congelou completamente. O homem na varanda não pertencia àquela pequena vila. Um terno impecável, cinza escuro, que provavelmente custava mais do que o carro dela, cabelo preto perfeitamente penteado, olhos igualmente escuros que a estudavam com uma intensidade que a fazia querer bater a porta na cara dele. Ele carregava uma pasta de couro e tinha uma expressão que não revelava absolutamente nada. Natalie Barnes, voz grave, zero calor contido. Sim. Ela apertou a maçaneta com mais força, uma âncora em meio à desorientação. Nicholas Fairmont, advogado do seu pai. Podemos conversar? Natalie o conduziu até a sala de ritual de estar, ainda repleta de objetos do funeral, cartões de condolências espalhados por toda a parte, fotos do pai por todos os lados. Ela viu Nicholas avaliar o espaço com aqueles olhos escuros indecifráveis, mas ele não disse nada. Simplesmente sentou-se na poltrona que seu pai costumava usar, e algo em ver um estranho naquele lugar sagrado fez a garganta de Natalie se fechar. Seu pai me contratou há 6 meses. Nicholas abriu a pasta para tratar de assuntos jurídicos relacionados ao seu espólio e outras questões. Tirou documentos. Ele sabia que estava doente. O câncer era terminal e ele queria garantir que você estivesse protegida depois que ele se fosse. Lágrimas queimavam nos olhos de Natalie. Seu pai nunca tinha dito nada, nunca mencionado a estar doente. Ele simplesmente foi embora. Ataque cardíaco súbito, disseram os médicos, mas agora este advogado estava dizendo que era mentira. Ele não queria que você soubesse, continuou Nicholas, como se lesse seus pensamentos. Ele achou que seria mais fácil assim. Menos tempo para se preocupar, para sofrer antecipadamente. Então ele mentiu para mim. A voz de Natalie saiu embargada. Por 6 meses ele mentiu. Ele te protegeu. Corrigiu Nicholas sem emoção, como se estivesse discutindo um contrato, não a vida dela. E ele continuou protegendo mesmo depois, por meio do testamento Zana. Ele empurrou os documentos pela mesa de centro. Seu pai deixou tudo para você, esta casa. A coleção de livros raros que ele acumulou, avaliada em aproximadamente 2 milhões. Investimentos que garantem uma renda mensal confortável para o resto da sua vida. Natalie deveria sentir alívio. Gratidão. Mas tudo o que sentia era um vazio crescente. Há uma condição, disse Nicholas, e algo em sua voz mudou. Ficou mais tenso. Que tipo de condição? Natalie mal conseguia formular as palavras. Nicholas olhou para ela diretamente, sem piscar, sem amenizar o golpe. Para receber a herança, você precisa se casar imediatamente com a pessoa que seu pai escolheu especificamente. Ele fez uma pausa. O mundo parou. Natalie tinha certeza de que ouvira errado. Devia ter ouvido errado. Desculpe. O quê? Seu pai estipulou em seu testamento que você só receberá a herança integral se casar comigo dentro de 30 dias após a morte dele. Se você se recusar, tudo irá para a caridade. Isso não pode ser legal. Você não pode forçar alguém a se casar. Tecnicamente, eu não estou te forçando. Você pode se recusar, mas aí você perde tudo, disse Nicholas com aquela calma irritante. Seu pai foi muito específico sobre os termos e sim, é completamente legal. Eu mesmo redigi. Natalie tremia agora, em choque, de raiva, de uma dor que se transformava em algo mais sombrio. Por quê? Por que meu pai faria isso? E por que você concordaria? Pela primeira vez, algo cruzou o rosto de Nicholas. Algo rápido demais para ela perceber. Eu tinha meus motivos, assim como seu pai tinha os dele.
Que motivos? Quem é você? Mal te conheço. E eu não te conheço, respondeu Nicholas irritado. Mas seu pai me pediu e eu lhe devia um favor. Nicholas tirou um envelope do bolso interno. A caligrafia do pai dela na frente. Para Natalie, leia antes de decidir. Lá com as mãos trêmulas, Natalie abriu o envelope. A carta era curta, direta, tão característica do pai dela. Minha querida Natalie, se você está lendo isto, eu já parti e peço desculpas por não ter tido coragem de me despedir direito. Sempre fui covarde com grandes emoções. Nicholas Fairmont é um bom homem, melhor do que parece à primeira vista. Sei que pedir isso parece loucura, mas acredite, é a última vez que peço qualquer coisa. Você está em perigo. Você ainda não consegue enxergar. Pessoas que querem o que eu deixei para você. Pessoas que não hesitariam em machucá-la para conseguir. Nicholas pode protegê-la, vai protegê-la. Eu dei minha palavra a ele. Case-se com ele. Não precisa ser para sempre. Apenas o tempo suficiente para o perigo passar. Ele entende as condições. Eu te amo mais do que as palavras podem expressar. E me desculpe. Para esta imposição final. Sempre seu pai, James. Natalie leu 3 vezes. Depois olhou para Nicholas, que a observava com aqueles olhos indecifráveis. Que perigo! Do que ela está falando? Seu pai tinha inimigos, disse Nicholas simplesmente. Pessoas que achavam que ele lhes devia algo, que queriam parte da coleção de livros, os investimentos, e agora que ele se foi, virão atrás de você. Então, isso é proteção. Você é como um guarda-costas com uma certidão de casamento. Algo assim. Ele se levantou. Você tem até amanhã para decidir. Case-se comigo, fique protegida e receba a herança. Recuse. Terei a consciência tranquila por ter tentado e você ficará vulnerável. Ele caminhou em direção à porta, mas parou. Para que fique claro, eu não quero isso mais do que você. Mas fiz uma promessa ao seu pai e sempre cumpro minhas promessas. Quando a porta se fechou atrás dele, Natalie ficou sozinha com a carta, com o silêncio e com uma escolha impossível. Casar-se com um completo estranho ou arriscar tudo o que seu pai deixou e, aparentemente, sua própria vida. 24 horas depois, Natalie estava no tribunal vestindo o único vestido formal que possuía, um simples azul marinho que usara no funeral. Não havia flores, nem convidados, apenas ela, Nicholas, em um terno ainda mais impecável que o do dia anterior, e um funcionário do tribunal que parecia entediado com a cerimônia mais rápida da história. Natalie Marie Barnes, você aceita Nicholas James Fairmont como seu legítimo esposo. Seu nome do meio era o mesmo que o primeiro nome de seu pai. Coincidência. Natalie olhou para Nicholas buscando o quê? Segurança. Calor humano. Mas tudo o que viu foi uma máscara profissional, como se ele estivesse assinando um contrato comercial, não uma certidão de casamento. Aceito. As palavras saíram automáticas, vazias. E você, Nicholas James Fairmont, aceita Natalie Marie Barnes como sua legítima esposa? Aceito. Má voz firme, sem hesitação, mas também sem emoção. Então, pelos poderes que me foram conferidos, eu os declaro marido e mulher. O funcionário nem sequer mencionou um beijo. Apenas empurrou os papéis para que assinassem. Estava mais frio do que no funeral. Você precisa se mudar para o meu apartamento hoje, disse Nicholas enquanto saíam do tribunal. Parte do acordo? Precisamos parecer realmente casados para qualquer um que esteja investigando sua casa. Natalie parou na calçada. Eu nem sei onde você mora. Zona norte da cidade, apartamento 2 quartos. Você terá total privacidade. Ele disse isso como se estivesse recitando os termos de um contrato. Um carro buscará suas coisas às 3 da tarde. Você não pode simplesmente decidir tudo sozinha. Nicholas finalmente olhou para ela. Olhou de verdade. E havia algo em seus olhos, um lampejo de frustração, exaustão, antes que a máscara voltasse. Natalie, eu sei que isso não é o ideal para nenhum de nós, mas seu pai me pediu para protegê-la, e eu não posso fazer isso se você estiver sozinha naquela casa isolada. Ele suspirou, o primeiro som humano que ela ouviu dele. Por favor, confie no processo por enquanto. Não era uma exigência, mas também não era um pedido. Era algo entre os dois que Natalie não sabia como categorizar.
Quanto tempo? Ela perguntou. Quanto tempo eu tenho que fazer isso? 6 meses, talvez 1 ano. Depende de quão rápido certas coisas se resolverem. E depois que você estiver livre, divórcio sem complicações. Você fica com tudo o que seu pai lhe deixou. Siga em frente com a sua vida. Era temporário. Natalie se agarrou a isso. Temporário e necessário. Oh, certo. 15 solteiros. O apartamento de Nicholas era exatamente o que Natalie McAdee esperava. Moderno, minimalista, sem alma. Tudo em tons de cinza e branco, sem fotos, sem bagunça, sem vida. Seu quarto. Ele abriu uma porta revelando um espaço maior do que toda a sua casa de campo. Cama king size, closet enorme, banheiro privativo. Com uma banheira que comporta 3 pessoas. Isso também. Natalie não sabia como terminar. Confortável. Espero. Nicholas colocou a mala dela no chão. Tem academia no prédio. Piscina e biblioteca no 10º andar se você quiser estudar. Wi-Fi disponível. Ele estava recitando as comodidades como se ela fosse hóspede de um hotel. Nicholas. Natalie se virou para encará-lo. Podemos parar de fingir que isso é normal por um segundo. Ele congelou. O que você quer dizer? Quero dizer, nós acabamos de nos casar e você está me tratando como uma inquilina indesejada. Se vamos fazer isso, morar juntos, fingir que somos casados, podemos pelo menos ser honestos. Algo mudou em seu rosto. A máscara escorregou um pouco. Você quer honestidade? Ele deu um passo à frente. Tudo bem. Aqui está. Eu não queria me casar. Não queria complicar minha vida com outra pessoa. Mas seu pai foi uma das poucas pessoas boas que conheci. E quando ele me pediu e implorou para que eu a protegesse, eu não pude recusar. Sua voz baixou, mais intenso. Então, sim, estou te tratando como inquilina porque se eu te tratar como esposa, se eu deixar isso se tornar real, vai doer 1000 vezes mais quando terminar. E vai terminar, Natalie. Sempre termina, as palavras pairaram entre eles carregadas de algo que Natalie não entendia, mas sentia no peito. O que aconteceu com você? Ela sussurrou. Para te deixar tão fechada. Nicholas riu, um som áspero e sem humor. Isso não faz parte do contrato, meu passado é meu. Ele caminhou em direção à porta, parando no batente. O jantar é às 19h. Se você quiser comer. Eu cozinho segunda, quarta e sexta. Você cozinha terça, quinta e sábado. Domingo, pedimos comida. Regras da casa. Regras da casa. Natalie repetiu. Claro, porque casamento é sobre regras. Esta é. Nicholas olhou para ela por cima do ombro e pela primeira vez ela viu algo parecido com arrependimento. Sinto muito que não seja o conto de fadas que você merecia, mas é o melhor que posso oferecer. E então ele saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Natalie ficou sozinha. Naquele quarto enorme, olhando para as malas que continham toda a sua vida, ela pensou. O que será que meu pai estava pensando? Como um casamento com um homem que mal falava, comigo a protegeria. E porque, quando Nicholas a olhou com aqueles olhos escuros cheios de dor oculta, algo em seu peito apertou de uma forma que ela não entendia. Noite. Ela descobriu a primeira pista. Explorando a biblioteca pessoal de Nicholas porque não conseguia dormir em um lugar estranho, encontrou uma foto, a única em todo o apartamento, escondida entre livros de direito. Um Nicholas mais jovem, talvez com 25 anos, ao lado de um homem que ela reconheceu instantaneamente, seu pai. Eles estavam rindo, com os braços em volta dos ombros um do outro, como amigos, como família. E no verso com a letra do pai, estava escrito: para Nicholas, o filho que escolhi quando o sangue me faltou. Sempre grato, James, o filho que ele escolheu. Nicholas não era apenas o advogado de seu pai. Ele era algo muito, muito mais. Natalie acordou com o cheiro de café e algo queimando. Checou o celular. 6h15 da manhã. Quem estaria acordado a essa meras a amarrar a essa hora? Saindo cambaleando do quarto de pijama velho e cabelo despenteado, ela seguiu o cheiro até a cozinha. Nicholas estava lá, de calça de moletom e camiseta. Era a primeira vez que o via com algo que não fosse um terno.
Ela estava lutando com uma frigideira, claramente perdendo a batalha contra ovos que deveriam estar mexidos, mas que mais pareciam borracha queimada. Você disse que cozinhava às segundas-feiras, disse Natalie sem conseguir conter o tom acusatório. Nicholas deu um pulo, virando-se tão rápido que quase derrubou a frigideira. Você me assustou. Desculpe, mas sério, o que é isso? Perguntou, apontando para o desastre culinário. Tentativa de café da manhã. Ela olhou para o abagonte, com algo parecido com um constrangimento. Normalmente, como fora, eu peço comida, mas pensei que no primeiro dia, seja lá o que formos, eu deveria me esforçar. Era um gesto gentil, mas disfarçado sob camadas de incompetência. E, apesar de tudo, Natalie sentiu seus lábios tremerem, formando algo que poderia ser um sorriso. Sai da frente, disse ela, empurrando-o gentilmente para o lado, antes que você incendeie tudo. Natalie assumiu o controle, jogando fora os ovos estragados e começando do zero. Nicholas ficou parado, observando com uma mistura de fascínio e constrangimento. Meu pai me ensinou a cozinhar, disse ela, quebrando novos ovos na frigideira. Depois que minha mãe morreu, ficamos só nós dois. Ele não sabia fazer nada além de sanduíches, então aprendi por necessidade. Sua mãe morreu quando você tinha 7 anos. Natalie mexeu os ovos com movimentos precisos. Acidente de carro. Foi rápido. Disseram que ela não sofreu. Sinto muito. E seu pai? Natalie se atreveu a perguntar. Você tem família? Nicholas ficou rígido. Nenhuma que importe. Oh, eu vi a foto. Natalie decidiu arriscar na biblioteca. Você e meu pai. Ela escreveu que você era como um filho para ele. O silêncio que se seguiu foi tão denso que Natalie quase se arrependeu de ter mencionado o assunto. Mas então Nicholas falou, sua voz tão baixa que ela mal ouviu. Seu pai me salvou. Natalie desligou o fogo e se virou completamente para encará-lo. Te salvou. Como? Nicholas foi até à janela olhando para a cidade. Ao acordar, ele estava de costas para ela, como se não pudesse dizer aquilo, olhando em seus olhos. Eu tinha 22 anos, recém-formada em Direito, trabalhando para um escritório que fazia coisas das quais eu não me orgulhava. Defendíamos pessoas terríveis. Eu sabia disso. Mas eles pagavam bem e eu precisava do dinheiro. Ele respirou fundo. Um dia, seu pai apareceu. Cliente em potencial. Precisava de alguém para cuidar do testamento, proteger seus bens. Mas quando nos sentamos para conversar, ele me perguntou se eu era feliz. Ninguém nunca tinha me perguntado isso. Sua voz falhou um pouco. Eu desabei, contei tudo a ele. Como eu odiava o trabalho, como estava presa em dívidas estudantis, como minha família me deserdou por não seguir a tradição militar deles. E sabe o que seu pai fez? O quê? Natalie sussurrou. Ele pagou todas as minhas dívidas. $400.000 em empréstimos estudantis. Simplesmente pagou. E então me ofereceu um emprego como sua advogada pessoal. Disse que viu potencial em mim, que eu merecia uma chance de fazer algo que importasse. Nicholas finalmente se virou e havia lágrimas em seus olhos. A primeira emoção verdadeira que ela vira. Por 8 anos, seu pai foi mais família para mim do que meu próprio sangue. Ele me ensinou que a bondade existe, que pessoas boas existem, e quando ele me pediu, implorou para casar com você, para protegê-la. Como eu poderia recusar? Natalie sentiu suas próprias lágrimas caírem. Você amava meu pai. Como um filho ama um pai, admitiu Nicholas. E é isso que torna tudo isso possível, disse ele, gesticulando entre eles. Complicado, porque sinto que estou realizando o último desejo dele. Mas também sinto que estou te prendendo em algo que você não pediu. Ou você não está me prendendo. Natalie deu um passo à frente. Nicholas, eu escolhi isso. Eu poderia ter recusado, mas escolhi confiar no meu pai. E agora? Ela hesitou. Agora estou escolhendo te conhecer. Te conhecer de verdade. Não apenas como um advogado ou marido por contrato, mas como a pessoa que meu pai amava. Nicholas olhou para ela, olhou de verdade e algo passou entre eles, algo frágil, mas real. Os ovos estão frios, ele finalmente disse, mas estava quase sorrindo. Então esquente-os e desta vez você observa, porque se vamos morar juntos, você precisa aprender a não queimar a comida.
Eles passaram a próxima hora na cozinha, Nicholas observando enquanto Natalie esquentava o café da manhã e explicava técnicas básicas. Ele fazia perguntas. Ela ria de suas tentativas. E lentamente, muito lentamente, as barreiras começaram a rachar. Quando finalmente se sentaram para comer, Nicholas olhou para ela do outro lado da mesa. Obrigado por não me odiar. Obrigada por tentar. Obrigada por amar meu pai, por estar presente quando ele precisou. Foi um começo. Pequeno, frágil, mas foi um começo. E nenhum dos dois percebeu que estavam plantando as sementes de algo muito mais profundo do que amizade, algo que cresceria se eles permitissem. 2 semanas de convivência cautelosa, 2 semanas de jantares silenciosos que lentamente se tornaram menos silenciosos, 2 semanas em que Natalie descobriu que Nicholas lia poesia em segredo. Ela encontrou um livro de Neruda no banheiro. 2 semanas em que Nicholas descobriu que ela cantava desafinada enquanto cozinhava. Ele nunca mencionou isso, mas ela viu o quase sorriso. E então tudo desmoronou quando Natalie chegou em casa e encontrou o apartamento destruído. Não foi um arrombamento comum, era uma mensagem. Quadros arrancados das paredes, sofá rasgado e, na parede da sala, tinta vermelha que parecia sangue, mas Natalie Shuraiu esperava que não fosse. Devolva o que é nosso. Ela ficou paralisada na porta quando ouviu passos, virou-se, pronta para gritar, e viu Nicholas. Ele olhou em volta, o rosto empalidecendo, e imediatamente puxou Natalie para fora do apartamento. Não toque em nada. Não entre, ele já estava ligando. Sim, preciso registrar um arrombamento. Ameaça direta. Deu o endereço, desligou e finalmente olhou para Natalie. Você está bem? Machucada? Eu... acabei de chegar. Estava no trabalho e a realidade me atingiu. Nicholas, o que eles queriam? Quem fez isso? 2 horas depois, o apartamento estava cheio de policiais, fotógrafos da cena do crime e um detetive de meia-idade chamado Costa, que parecia cansado demais para aquela vida. Então, Sr. Fairmont. Costa olhou para suas anotações. O senhor acredita que a Sustugioshudiki está relacionado ao falecido James Barnes? Tenho certeza que sim. Nicholas sentou-se ao lado de Natalie no corredor, sua mão encontrando a dela automaticamente. Ela percebeu que estava tremendo e ele também, apertando-a gentilmente. James tinha associados questionáveis em seu passado. Pessoas que achavam que ele lhes devia partes de sua coleção de livros raros. Livros. Costa ergueu uma sobrancelha. Que tipo de livros valem a pena invadir e fazer ameaças? Primeiras edições, manuscritos, alguns com 500 anos, explicou Nicholas. Sua coleção valia aproximadamente 2 milhões e certas pessoas acreditavam ter direitos sobre peças específicas. Que pessoas? Nicholas hesitou, olhou para Natalie. Você precisa saber algo sobre seu pai. Algo que ele nunca quis que você soubesse. O estômago de Natalie revirou. De volta ao apartamento de hotel que Nicholas havia reservado para a noite, ele se recusou a deixá-la retornar ao apartamento vandalizado. Nicholas finalmente contou toda a verdade. Seu pai não era apenas um colecionador de livros. Ele era um recuperador de artefatos roubados. Nicholas andava de um lado para o outro. Quando sua mãe morreu, ele teve um colapso, uma profunda depressão. E para lidar com isso, começou a rastrear livros raros que haviam sido roubados de famílias durante guerras, ditaduras e saques. Ele os roubava de volta. Natalie tentava assimilar, ele os recuperava, comprava, negociava, fazia o que fosse necessário para devolvê-los aos seus legítimos donos ou às suas famílias. Nicholas finalmente se sentou. Era sua obsessão tornar-se uma pessoa melhor, fazer algo que importasse. E as pessoas que queriam a coleção eram criminosas. Pessoas de quem ele havia recuperado livros. Pessoas que achavam que ele lhes devia uma compensação. Nicholas segurou as mãos dela. Seu pai sabia que eles acabariam vindo atrás de você. É por isso que existe o testamento. É por isso que existe o casamento. Porque meu nome, minha reputação como advogado, tem peso suficiente para fazê-los pensar 2 vezes. Então, eu sou a Kak. Natalie se afastou. Você me usou como isca para atraí-los. Não. Nicholas a seguiu. Não, Natalie. Estou-te protegendo.
Mas eles são mais descarados do que eu pensava, mais desesperados. Quem são eles? Nicholas respirou fundo. A família Dimitro, mafiosos russos. Seu pai recuperou um manuscrito medieval da biblioteca particular deles há 5 anos. Eles o querem de volta. Natalie sentiu o mundo girar. Meu pai estava envolvido com a máfia russa. Ele estava tentando corrigir os erros deles. Mas sim, Nicholas se ajoelhou na frente dela. E agora eles acham que você tem um manuscrito que ele está escondido na coleção que você herdou? Eu tenho? Não. Seu pai o devolveu a um museu em Moscou anos atrás. Mas os Deitrov não acreditam nisso. E vão continuar insistindo até que uma batida forte na porta do hotel os faça pular de susto. Nicholas ficou tenso. Fique atrás de mim. Ele foi até a porta, olhou pelo olho mágico e relaxou um pouco. É o Costa. O detetive entrou com uma expressão séria. Temos um problema. As câmaras do seu prédio flagraram os invasores. Nós os reconhecemos. Dimitra Bratva, como você suspeitava, Fairmont. Eles foram presos? Natalie perguntou esperançosa. São diplomatas. Imunidade. Costa pareceu frustrado. Mas isto significa que eles sabem onde você mora. Eles vão intensificar as coisas. Você precisa sair da cidade agora. Nicholas já estava pegando o celular. Tenho uma casa de campo a 2 horas daqui, isolada, registrada em uma LLRC que eles não vão rastrear facilmente. Vão sim, disse Costa. Mas isso vai nos dar tempo. Alguns dias, talvez uma semana. Tempo suficiente para encontrarmos provas concretas que superem a imunidade diplomática. Natalie estava processando as informações rápido demais. Casa de campo. Estamos fugindo. Vamos sobreviver. Nicholas corrigiu. Ele olhou para ela. Natalie, eu sei que isso não fazia parte do acordo, mas preciso que você confie em mim, por favor. Ela olhou para aquele homem, seu marido por contrato, que estava se revelando muito mais do que isso e viu medo genuíno em seus olhos. Não por ele mesmo, mas por ela. Certo, vamos. Enquanto arrumavam as malas rapidamente, enquanto Nicholas fazia ligação após ligação, organizando o desaparecimento, Natalie percebeu que seu pai não estava apenas protegendo uma herança. Ele estava protegendo a vida dela. E Nicholas estava arriscando a própria vida para honrar uma promessa. Isso não era mais apenas um contrato. Era muito mais complicado e muito mais perigoso. A casa de campo ficava no meio do nada. Estrada de terra cercada por uma densa floresta sem vizinhos por quilómetros. Era rústica, mas bem conservada. Madeira escura, lareira de pedra, janelas enormes com vista para um lago particular. Natalie saiu do carro. Nicholas dirigiu as 2 horas inteiras em silêncio tenso e respirou ar puro pela primeira vez em semanas. É seguro? Perguntou ela, olhando ao redor. Parecia exposto, vulnerável. O sistema de segurança estava escondido, mas completo. Câmaras por todo o perímetro. Alarme silencioso conectado diretamente à polícia local. E Nicholas sacou uma arma da cintura. Sei como usá-la se necessário. Natalie congelou, encarando até a arma. Você tem porte de arma? Tenho. E treinamento. E, sinceramente, espero nunca precisar dela. Ele aguardou novamente. Mas não vou arriscar sua vida por esperança. Ao beirar a primeira vez que ele admitia tão diretamente que ela importava, que ela não era apenas uma obrigação. Lá dentro, a casa era aconchegante de um jeito que seu apartamento nunca fora. Havia fotos ali. Nicholas jovem com uma mulher que devia ser sua mãe. Nicholas adolescente em uniforme militar, então ele tinha ido antes de se aposentar. Nicholas adulto com o pai rindo em algum barco. Você vem aqui com frequência? Perguntou Natalie, tocando um porta-retratos. Eu vinha quando precisava escapar. Seu pai também veio algumas vezes. Ele adorava pescar no lago. Lord Nicholas sorriu. Pequeno, triste. Ele disse que era o único lugar onde conseguia pensar com clareza. Natalie sentiu uma conexão com o pai através daquele espaço. Posso ficar no quarto onde ele ficava? Nicholas hesitou. É meu quarto agora. Mudei para cá depois que ele se mudou. Mas posso dormir no sofá? Não, decidiu Natalie impulsivamente,
Vamos dividir. A cama é grande o suficiente. E, sinceramente, depois de tudo o que aconteceu, não quero ficar sozinha. Ela viu Nicholas engolir em seco. Tem certeza? Tenho certeza. E Paranés, estranhamente, ela tinha. Naquela noite, depois de um jantar simples, Nicholas grelhou bifes sem queimá-los. Progresso! Eles se sentaram na varanda olhando as estrelas. Natalie enrolada em um cobertor. Nicholas ao lado dela com café. Um espaço respeitoso entre eles. Posso fazer uma pergunta pessoal? Natalie quebrou o silêncio. Pode tentar. Por que você nunca se casou de verdade antes de mim? Quer dizer... Nicholas ficou em silêncio por tanto tempo que ela pensou que ele não responderia. Então eu fiquei noivo por 6 anos, há muito tempo atrás. O nome dela era Rebecca. Nos conhecemos na faculdade, planejamos nossas vidas inteiras juntos. Ele tomou um gole de café. E então ela conheceu meu irmão mais velho. O filho perfeito que meus pais sempre quiseram. Oficial do exército, herói de guerra, tudo o que eu não era. Natalie sentiu o coração apertar. Ela me deixou 3 semanas antes do casamento. Disse que percebeu que queria alguém mais substancial, alguém que meus pais aprovassem, alguém que não fosse. Ele riu amargamente. Uma decepção. Nicholas. Meu irmão se casou com ela 6 meses depois. Meus pais foram. Eu não fui convidado. E essa foi a última vez que falei com algum deles. Ele finalmente olhou para Natalie. Então, sim, eu construí muros porque deixar as pessoas entrarem dói e eu não quero ser machucado de novo. Natalie entendeu agora. A frieza, a distância, chasquia era um mecanismo de sobrevivência. Meu pai era a exceção. Ela perguntou gentilmente. O único. Ele não me julgava. Não queria que eu fosse diferente. Ele simplesmente me aceitava. Nicholas enxugou os olhos rapidamente e agora se foi. E eu continuo pensando que se eu tivesse sido um pai melhor, amigo, um filho adotivo melhor, talvez. Não faça isso. Natalie pegou a mão dele. Não faça isso consigo mesmo. Meu pai claramente te amava e ele sabia que você também o amava. Eles ficaram assim, mãos entrelaçadas, estrelas acima, barreiras se desfazendo lentamente. Até que Nicholas falou. Você não é uma obrigação para mim, sabia? Eu não sou. Quando seu pai me pediu para protegê-la, pensei que seria um fardo, um dever. Mas então eu te conheci. E você é a primeira pessoa desde seu pai que me faz querer baixar as barreiras, que me faz pensar que talvez, só talvez, arriscar tudo de novo valha. Pena. O coração de Natalie batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Nicholas, você não precisa dizer nada. Ele apertou a mão dela. Eu só precisava que você soubesse disso. Nós não me parece mais um contrato e eu não sei o que fazer com isso. Natalie também não sabia. Mas quando eles entraram, quando se deitaram na mesma cama, mantendo uma distância cuidadosa, quando ela me acordou, no meio da noite, ao encontrá-lo observando-a com olhos cheios, de algo que ela não conseguia nomear, ela pensou que também estava sentindo aquilo. E era aterrorizante, maravilhoso e completamente inesperado. Mas talvez, só talvez, fosse exatamente o que ambos precisavam. A tempestade chegou na 3ª noite. Não era apenas chuva, mas relâmpagos que rasgavam o céu, trovões que sacudiam os alicerces, vento que fazia as janelas tremerem. Natalie acordou em pânico, desorientada e automaticamente estendeu a mão para Nicholas. Ele estava ao lado dela, já acordado, olhando pela janela. Está ruim? Perguntou ela com a voz baixa. Sim, provavelmente vai faltar luz. Como se, em resposta, as luzes piscaram e se apagaram. Escuridão total. Eu sabia. Nicholas ligou a lanterna do celular, iluminando o caminho até à lareira. Vou acender o fogo. Você está bem aqui? Natalie assentiu, embora suas mãos tremessem. Não de frio, mas de lembranças. Você tem medo de tempestades? Nicholas observou enquanto alimentava o fogo. Não era uma pergunta. Minha mãe morreu em uma tempestade. Natalie abraçou os joelhos. Ela estava dirigindo. Chuva forte. Ela perdeu o controle do carro e toda vez que ouço trovões, volto àquele dia, esperando que ela voltasse para casa. Um policial batendo na porta em vez dela.
Nicholas se afastou da lareira e sentou-se ao lado dela no sofá. Você tinha 7 anos. 7 anos e 3 meses. E depois disso só restaram eu e meu pai. E ele se esforçou tanto para ser pai e mãe. Mas havia uma tristeza nele que nunca desapareceu completamente. As lágrimas começaram a cair e agora ele também se foi. E eu estou sozinha. Você não está sozinha. Nicholas a puxou para seus braços. O primeiro abraço de verdade desde que se casaram. Estou aqui. Eu não vou a lugar nenhum. Natalie chorou contra o peito dele. Luto pelo pai, pela mãe, pela normalidade que nunca tivera. E Nicholas apenas a abraçou, sua mão traçando círculos lentos em suas costas, murmurando um conforto que ela não entendia, mas sentia. Quando as lágrimas finalmente cessaram, permaneceram ali. Lareira crepitando, tempestade rugindo lá fora. Natalie se aconchegou em Nicholas de um jeito que deveria ser estranho, mas parecia certo. Posso confessar uma coisa? Nicholas sussurrou. Qualquer coisa. Quando seu pai me pediu em casamento, parte de mim ficou com raiva porque parecia que ele te estava controlando minha vida do além-túmulo, forçando uma decisão que mudaria tudo. Ele fez uma pausa. Mas outra parte, uma parte que eu nem admitia para mim mesmo, estava aliviada. Aliviada, porque significava conexão, família, algo além do vazio em que minha vida havia se transformado. Ele olhou para ela em seus braços. E então eu te conheci. E você era linda mesmo chorando, forte mesmo quebrada. E eu pensei que talvez seu pai soubesse exatamente o que estava fazendo. O coração de Natalie parou. O que você está dizendo? Estou dizendo que isso não é mais um contrato para mim. Não é obrigação, dever ou promessa a um homem morto. Nicholas inclinou o rosto dela para que o encarasse. Estou dizendo que estou me apaixonando, Natalie. Me apaixonando forte e rápido. E é aterrorizante porque eu não costumo fazer isso. Não deixo as pessoas entrarem. Mas você está desmantelando todas as defesas que construí. Natalie mal conseguia respirar. Nicholas, você não precisa sentir o mesmo. Não precisa responder. Eu só precisava que você soubesse que quando olho para você não vejo obrigação. Vejo um futuro. E isso é novo, assustador e completamente fora do meu controle. Natalie deveria recuar, deveria se lembrar de que tudo começou como uma transação, que ele mesmo disse que seria temporário, que ambos eram um emaranhado de problemas e traumas. Mas quando Bonnery la olhou em seus olhos, vulnerável pela primeira vez, sem máscara, apenas humana, ela não conseguiu mentir. Eu também estou me apaixonando, sussurrou. E eu não sei o que fazer, porque acabei de perder meu pai, e não sei se isso é real ou se eu só preciso de alguém para me apoiar, e estou com tanto medo de estragar tudo, como estraguei tudo na minha vida. Nicholas a beijou. Foi um beijo suave, hesitante, como se pedisse permissão mesmo no ato. E quando ela se inclinou, quando seus dedos se enroscaram em seus cabelos, quando ambos se abriram um para o outro pela primeira vez, não foi apenas um beijo. Foi uma promessa. Foi uma escolha. Foram 2 corações partidos decidindo tentar de novo. Quando se separaram, ambos estavam chorando, rindo, abraçados como se pudessem desaparecer. Isso é loucura, disse Natalie, completamente. Nicholas concordou. Provavelmente vamos nos machucar e eu não tenho ideia de como fazer isso. Nem eu. Ele encostou a testa na dela. Mas quero descobrir com você, se você me deixar. Lá fora, a tempestade continuava furiosa. Mas dentro de casa, perto da lareira, nos braços um do outro, eles encontraram algo parecido com paz. E quando finalmente voltaram para a cama, desta vez sem espaço entre eles, entrelaçados em um sono profundo, ambos pensaram a mesma coisa. Talvez o pai de Natalie soubesse exatamente o que estava fazendo. Talvez esse casamento arranjado fosse menos sobre proteção e mais sobre dar a 2 almas solitárias a chance de se encontrarem. Natalie acordou com a luz do sol entrando pelas cortinas e uma súbita constatação. Ela estava entrelaçada com Nicholas, sua perna sobre a dele, a cabeça dele em seu ombro, os braços completamente entrelaçados. E não era apenas uma posição inocente para dormir. Havia uma intimidade ali que não existia antes, porque na noite anterior eles haviam cruzado uma linha, não sexualmente, mas emocionalmente,
E isso era muito mais assustador. Nicholas acordou lentamente, abrindo os olhos e encontrando-a já observando-o. Por um instante, ele apenas sorriu. Um sorriso pequeno, genuíno, vulnerável. Então a compreensão o atingiu também. Bom dia. A voz rouca de sono. Bom dia, Natalie. Ele não se mexeu. Nem ele. Sobre ontem à noite, Nicholas começou. Não se arrependa, Natalie interrompeu. Por favor, não se arrependa, eu não me arrependo. Ele recuou o suficiente para ver o rosto dela. Mas estou processando tudo porque passei 6 anos construindo muros e você os derrubou em 3 semanas. E eu não sei como lidar com isso. Eles passaram a manhã em silêncio cuidadoso. Nicholas fazendo café sem queimá-lo. Um milagre. Natalie preparando torradas, movendo-se ao redor um do outro na pequena cozinha com uma nova consciência de cada toque, cada olhar. Precisamos conversar sobre o que acontece depois, disse Nicholas finalmente quando se sentaram. Depois? Quando os Dimitrov forem presos, quando a ameaça passar. Quando você não precisar mais de proteção. Ele mexeu o café sem beber. O contrato dizia de 6 meses a 1 ano, depois divórcio. Você está livre. Natalie sentiu um frio na barriga. É isso que você quer? Divórcio? É o que prometemos. O que concordamos. Nicholas olhou para ela, mas isso foi antes dos sentimentos entrarem em jogo. E agora eu não sei. Honestidade brutal. Porque uma parte de mim quer te abraçar e nunca mais te soltar, mas outra parte está apavorada com a possibilidade de você perceber que merece alguém melhor, que encontrará alguém que não seja um turbilhão de problemas e me deixará. Natalie entendeu, porque sentia o mesmo medo. E se não quisermos o divórcio? Ela perguntou baixinho. E se quisermos tentar de verdade? Então vamos tentar. Nicholas pegou a mão dela. Mas, Natalie, você precisa entender. Eu não sei como fazer isso. Relacionamentos, intimidade. Eu nasci para fracassar. Eu também. Ela apertou a mão dele de volta. Então, fracassamos juntos. Ou aprendemos juntos, mas pelo menos não estamos sozinhos. O telefone de Nicholas tocou, interrompendo o momento. Ele atendeu, franzindo a testa. É o Costa? Ele respondeu. Fairmont. Pausa. Seu rosto escureceu. Quando eu vir. Sim, estamos seguros. Me mantenha informado. Ele desligou, olhou para Natalie com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Encontraram um dos Dimitrov morto, com um tiro na cabeça, execução profissional. Natalie sentiu o sangue gelar. O que isso significa? Significa que há um novo jogador. Alguém mais perigoso que os Demetros. Nicholas já estava checando os sistemas de segurança, as fechaduras, sua arma. Alguém que quer eliminar a concorrência antes de vir atrás de você. Quem? Não sei. Mas Costa está investigando as conexões do seu pai. Todas elas. Porque aparentemente havia mais do que apenas os Deitrovs em seu passado. O telefone de Natalie vibrou. Número desconhecido. Ela olhou para Nicholas, que assentiu. Gravação em andamento. Ela atendeu no viva voz. Alô? Voz distorcida, eletrônica, impossível identificar género ou idade. Natalie Barnes, ou devo dizer Fairmont agora. Lindo casamento. Uma pena que não vai durar. Nicholas tentou rastrear a ligação, mas já sabia que era inútil. A voz continuou. Seu pai pegou algo que não era dele. Um manuscrito. Não, isso foi só uma distração. O verdadeiro tesouro está escondido e você vai me entregar ou seu novo marido se juntará ao seu pai no cemitério. A ligação caiu. Silêncio absoluto. Então Nicholas começou a se movimentar, pegando armas, verificando portas, ligando para Costa, mas Natalie estava paralisada porque a voz disse: novo marido. Como se soubessem que o casamento era recente, como se estivessem observando. Nicholas. Ela mal conseguia formar as palavras. Eles sabem de tudo sobre nós. Eu sei. Ele respondeu, segurando seus ombros. Mas eu não vou deixar nada acontecer com você. Entendeu? Nada. E se algo acontecer com você? A pergunta pairou no ar porque era isso que Natalie percebia agora. Ela não estava com medo apenas por sua própria vida.
Ela estava com medo pela dele, porque em 3 semanas aquele homem havia se tornado tudo. Não vai acontecer, Nicholas prometeu, porque eu tenho muitos motivos para continuar vivo agora. Ele a beijou rápido e intensamente. Você é o meu motivo, Natalie. E eu não vou deixar ninguém tirar isso de mim. Mas enquanto preparavam suas defesas, enquanto esperavam pelo próximo movimento do inimigo invisível, ambos pensavam a mesma coisa. Eles tinham acabado de se encontrar e o universo já estava tentando separá-los. A questão era, será que o amor que mal começara era forte o suficiente para sobreviver? Deve haver algo que estamos deixando passar. Natalie estava cercada por caixas todas cheias de livros do pai que haviam trazido do depósito 3 dias atrás. 3 dias trancados em casa, com os sistemas de segurança no máximo, ambos assustados com qualquer ruído. 3 dias procurando um manuscrito cuja existência sequer sabiam. Meu pai deixou uma pista. Ele tinha que deixar. Nicholas estava no laptop vasculhando os e-mails do pai pela 1000ª vez. Ele mencionou o verdadeiro tesouro uma vez, em um e-mail de 2 anos atrás. Mas pensamos que ele estivesse falando da coleção em geral. Leia de novo. Nicholas abriu o e-mail. Caro Nicholas, o verdadeiro tesouro não é o que eles pensam. Está escondido onde só ela pode encontrá-lo, onde o amor e a memória se encontram. Eu pensei que fosse filosófico, mas onde o amor e a memória se encontram... Natalie repetiu e então congelou. Espere, ele sempre dizia que o amor vive nas memórias e ele guardava as memórias. Ela correu para o quarto, com Nicholas atrás dela. Natalie puxou uma caixa debaixo da cama, um álbum de fotos antigo. Folheando as páginas amareladas, Natalie encontrou fotos da infância. Mãe e pai juntos, ela bebê, e então uma página que não se lembrava de ter visto antes. A foto de um livro antigo aberto, mostrando belas iluminuras medievais na margem, escritas à mão por seu pai para Natalie. A verdadeira herança, não o valor, a mensagem. Que mensagem? Nicholas olhava por cima do ombro dela. Natalie estudou a foto com mais atenção. As iluminuras mostravam histórias de pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias, salvando outras, sacrificando-se, amando. Não se trata de dinheiro, sussurrou ela. Nunca se tratou. Trata-se de como vivemos, das escolhas que fazemos. Mas onde está o manuscrito? Natalie virou a página. Havia um envelope lacrado com fita adesiva. Dentro, uma pequena chave e um bilhete, guardado em segurança no escritório atrás do Nuda. Nicholas saiu correndo antes que ela terminasse de ler. O escritório de seu pai, um cômodo em que Natalie mal entrara desde sua morte, estava exatamente como ele o deixara. Pilhas de livros, papéis espalhados, o cheiro do cachimbo que ele fumava em segredo e uma prateleira inteira de Neruda. Qual livro? Nicholas estava conferindo cada um. 20 poemas de amor. Natalie sabia sem precisar consultar. Era o favorito da minha mãe. Ele lia para ela todas as noites. Atrás do livro, embutido na parede, um pequeno cofre. A chave encaixava perfeitamente. Dentro não um manuscrito medieval, algo diferente. Um caderno moderno, encadernado em couro, cheio de anotações feitas à mão pelo pai dela. Natalie o abriu com as mãos trêmulas. Primeira página para Natalie. A verdade sobre quem eu sou e por que me casei com você, para Nicholas. As horas seguintes foram reveladoras. Seu pai não era apenas um recuperador de artefatos, ele era um informante. Trabalhara com a Interpol para desmantelar redes internacionais de contrabando de arte. Os criminosos que ameaçavam Natalie. Eles não queriam manuscritos, queriam o caderno. Queriam nomes, datas, operações, tudo que pudesse destruir um império internacional do crime de arte. Ele estava te protegendo disso. Nicholas lia por cima do ombro dela. Ao me casar com você, ele garantiu que você teria proteção legal. Meu escritório tem recursos para manter as provas em segurança, para defendê-la e também para colocá-la em perigo. Natalie percebeu com horror. Nicholas, se eles sabem que você tem isso, eles já sabem. Mas é por isso a ameaça. Ele fechou o caderno. Mas agora temos uma vantagem. Sabemos o que eles querem. E podemos usar isso. Como? Natalie estava apavorada. Não podemos simplesmente entregar a eles. Claro que não.
Entregamos à Interpol e deixamos que eles cuidem disso. Nicholas já estava ligando. Costa tem contatos. Ele pode providenciar uma transferência segura. Mas enquanto ele falava, enquanto organizava o esquema de proteção, o vidro da janela explodiu. Não foi uma pedra. Foi uma granada de gás lacrimogéneo. Nicholas gritou para Natalie se abaixar e a cobriu com o seu corpo. Enquanto o gás enchia o quarto, ela ouviu batidas fortes, a porta sendo arrombada, vozes em russo, passos pesados. Nicholas, ela mal conseguia respirar. Fique comigo. Ela a arrastava para o corredor, para o quarto seguro que havia construído sem que ela soubesse. Não a solte. Mas então surgiu uma figura na porta. Máscara de gás, arma apontada e a voz distorcida do telefone agora nítida. Me desculpe, mas você não me deixou escolha. A pessoa atirou. Nicholas empurrou Natalie para trás, levando o tiro que era para ela. Ele caiu e Natalie soltou um grito primal, como se algo estivesse se quebrando dentro dela, porque ela o havia encontrado, acabado de se apaixonar por ele, e não podia. Não, nunca. Queria perdê-lo também. O corredor do hospital cheirava a desinfetante e medo. Natalie estava sentada em uma cadeira de plástico rígido, ainda com as roupas manchadas de sangue. O sangue de Nicholas à espera, sempre à espera. Faziam 3 horas desde a ambulância, 3 horas desde que ela vira os paramédicos trabalhando freneticamente. 3 horas desde que um médico dissera perda significativa de sangue e cirurgia de emergência. E outras palavras que sua mente não conseguia processar. Costa estava ao lado dela, em silêncio. Eles haviam prendido o atirador, um membro novato de um sindicato do crime que pensou que matar Nicholas e pegar o caderno lhe renderia uma promoção. Estúpido, desesperado, agora preso. Mas isso não trouxe Nicholas de volta. Senhora Fairmont, um jovem médico apareceu. Seu marido sobreviveu à cirurgia. Natalie desabou. As lágrimas que ela se havia segurado por 3 horas finalmente caíram. Nicholas estava pálido contra os lençóis brancos, tubos e fios conectados a máquinas que emitiam um bip constante. Os olhos tão fechados que Natalie teve que observar seu peito subir e descer para acreditar que ele estava vivo. Ela se sentou ao lado da cama, segurando sua mão, tão fria. Sempre fora quente, sempre fora uma âncora. Você é um idiota, ela sussurrou, chorando. Você não deveria ter-me protegido, não deveria ter-se colocado na frente. Claro, ele não respondeu, sedado, se recuperando. Eu te amo. As palavras saíram pela primeira vez que ela as disse em voz alta. Eu te amo, e você não pode morrer antes de ouvir isso. Antes de saber que você é tudo para mim, Nicholas, em 3 semanas, você se tornou tudo. E bem, seus dedos se moveram apenas um pouco, mas ela sentiu. Seus olhos se abriram lentamente, levando um tempo para focar. Quando a viu, seus lábios se curvaram em um sorriso fraco. Você está bem? A voz estava rouca. Eu estou bem. Você levou um tiro, mas está viva. Valeu a pena? Ele tossiu, fazendo uma careta de dor. E já... Natalie chorava e ria ao mesmo tempo. Você é impossível e me ama. Havia esperança em seus olhos. Muita vulnerabilidade. Ela se inclinou, beijando sua testa. Tanta que me assusta. Nicholas passou 2 dias no hospital. 2 dias em que Natalie não saiu do seu lado. 2 dias com Costa trazendo notícias. Caderneta de informações do sindicato desmantelada com a Interpol. Ameaças neutralizadas. 2 dias de Nicholas acordando e dormindo, mas sempre procurando por ela primeiro. Na segunda noite, quando Joan estava mais alerta, mais ele mesmo, Nicholas finalmente falou sobre o que vinha pensando. Quando vi aquela arma apontada para você, a única coisa que pensei foi que não podia deixar você morrer. Não quando começamos. Ele segurava a mão dela, o polegar traçando círculos. E eu percebi que não importa quanto tempo tenhamos, 3 semanas, 3 anos, 3 décadas, sempre será pouco. Eu sempre vou querer mais. Nicholas, deixe-me terminar. Ele a puxou para mais perto. Casei com você por causa de uma promessa, mas estou ficando com você por escolha própria. Porque você é a primeira pessoa em anos que me faz querer um futuro, que me faz acreditar que posso ser amado mesmo sendo um desastre. Você não é um desastre. Eu sou. Mas você me ama mesmo assim. Ele sorriu.
E isso é um milagre que eu não esperava. Natalie o beijou com cuidado com seus ferimentos, mas cheia de esperança. Então, quando sairmos daqui, quando você se recuperar, vamos tentar de verdade. Sem data de validade, sem contrato, só nós dois. Nicholas concordou. Aprendendo juntos, falhando juntos, amando juntos. A alta médica veio 3 dias depois. Nicholas ainda fraco, mas insistindo em ir para casa. Natalie estava arrumando as coisas dele quando uma enfermeira apareceu com um envelope. Isto era para... você. O mensageiro disse que era urgente. Natalie abriu. Dentro de uma única folha de papel, a letra do pai. Se você está lendo isto, significa que Nicholas te salvou. Exatamente como eu sabia que ele faria, porque ele te ama. Natalie te ama desde que mostrei a foto de vocês para ele, 1 ano atrás. Desde que contei a ele sobre minha filha brilhante, que estava presa em uma vida pequena. Eu não forcei um casamento. Eu dei um empurrãozinho para vocês dois. A desculpa que vocês precisavam para se encontrarem. Porque eu reconheço almas gêmeas quando as vejo. E vocês dois? Vocês são quebrados da mesma forma. Curem-se mutuamente, sejam felizes, vivam bem. E Nicholas, obrigada por amar minha filha do jeito que ela sempre mereceu ser amada. Com todo o meu amor, James. Natalie estava chorando. Nicholas tinha 2 anos quando ela leu para ele. Ele sabia, Nicholas sussurrou. Aquele homem impossível sabia antes de nós. Ele sempre foi mais esperto do que aparentava. Natalie riu em meio às lágrimas e enquanto saíam do hospital, Nicholas se apoiando nela, ela se apoiando nele. Ambos pensaram que o pai dela não tinha apenas protegido Natalie. Ele havia dado a ambos o presente de uma vida inteira. Amor verdadeiro, imperfeito, absolutamente perfeito. A recuperação foi lenta, frustrante. Nicholas, acostumado a controlar tudo, teve que aceitar ajuda. Teve que deixar Natalie trocar seus curativos, preparar seus remédios, ajudá-lo a tomar banho quando ainda estava muito fraco. E cada momento de vulnerabilidade era simultaneamente humilhante e libertador. Eu costumava ser autossuficiente, reclamou ele quando Natalie o ajudou a se sentar para jantar. E você voltará a ser, mas por enquanto deixe alguém cuidar de você. Ela beijou o topo da cabeça dele porque é isso que as pessoas que se amam fazem. Era a primeira vez que ela dizia isso tão casualmente como se fosse um fato consumado, não uma confissão assustadora. Nicholas segurou a mão dela. Diga de novo. O quê? Que eu te amo. Ela sorriu. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Melhor... Perfeito. Semanas se passaram. Nicholas ficou mais forte, mas algo havia mudado entre eles. Não apenas fisicamente, mas fundamentalmente. Eles conversavam agora, conversavam de verdade sobre medos, sonhos, traumas. Nicholas contou a ela sobre uma infância onde afeto era sinal de fraqueza, onde seu irmão era sempre o favorito, onde ele aprendeu a ser invisível para evitar decepções. Natalie contou a ele sobre crescer sem mãe, sobre sentir que nunca seria suficiente para preencher o vazio que ela deixou. Sobre um pai amoroso, mas distante, sempre perdido em suas próprias memórias. Somos um belo par, não é? Disse Nicholas uma noite, ambos no sofá, 2 órfãos emocionais em busca de uma família. E nós a encontramos. Natalie estava aninhada contra ele. Um no outro. Era simples, mas era tudo. 1 mês após o tiroteio, Nicholas estava bem o suficiente para voltar ao trabalho. Mas quando chegou ao escritório, encontrou algo inesperado. Um convite para jantar com sua mãe e seu irmão. Eles querem se reconectar. Ele contou a Natalie naquela noite, olhando para o convite como se fosse uma armadilha. Disseram que ouviram falar do tiroteio, que estavam preocupados, que queriam te ver. E você quer vê-los? Não sei. Sinceridade brutal. Uma parte de mim quer mandar eles para o inferno, que me abandonaram quando eu precisava e não merecem uma segunda chance. Mas outra parte quer família, completou Natalie, mesmo que seja complicado. Você entende? Completamente. Porque eu faria qualquer coisa por mais um dia com meu pai, mesmo que fosse difícil. Ela pegou a mão dele. Então vamos juntos. E se for horrível, a gente vai embora. Mas pelo menos vamos tentar. Nicholas a beijou.
Aqueles beijos que se tornaram a linguagem deles. Gratidão, amor, reconhecimento. O que eu fiz para te merecer? Você levou um tiro por mim. Acho que isso conta. O jantar foi em um restaurante elegante. A família de Nicholas já estava lá quando eles chegaram. A mãe de Nicholas era uma mulher elegante na casa dos 60 anos que parecia ter chorado recentemente. O irmão era uma versão mais velha dele, mas com uma dureza que Nicholas não tinha. Nicholas. Sua mãe hesitou. Você está bem. Soubemos que você ficou gravemente ferido. Estou bem. Nicholas estava rígido. Esta é Natalie, minha esposa. Havia um choque óbvio. Esposa, vocês se casaram? Há 2 meses por motivos complicados, mas ele olhou para Natalie. Isso se tornou simples porque eu a amo. Seu irmão David tossiu, indo direto ao ponto. Típico. Eles ficaram em um silêncio desconfortável. Então sua mãe falou com a voz embargada. Nicholas, nós cometemos erros terríveis. Nós te abandonamos quando você precisava de nós. Escolhemos lados quando deveríamos ter ficado neutros. E Rebecca está divorciada agora. David interrompeu. Ela percebeu tarde demais que se casou comigo para impressionar nossos pais, não por amor. E você? Nicholas perguntou com a voz cuidadosamente neutra. Você a amava? Eu pensei que sim, mas acho que eu só gostava de vencer, de ser escolhido em vez de você pela primeira vez. David olhou para baixo e isso me transformou em um monstro. Me desculpe. As palavras ficaram suspensas no ar. Natalie apertou a mão de Nicholas por baixo da mesa. Um apoio silencioso. Por que agora? Nicholas finalmente perguntou. Por que depois de 6 anos de silêncio, você vai aparecer? Sua mãe respirou fundo. Porque quase te perdemos e percebemos que aquele orgulho estúpido nos custou um filho e não vamos deixar isso acontecer de novo. Ela se inclinou para a frente. Não estamos pedindo perdão instantâneo, nem mesmo um perdão futuro. Mas estamos pedindo uma chance de te conhecer, de conhecer sua esposa, de talvez um dia sermos uma família novamente. Nicholas estava tremendo. Natalie percebeu e interveio pela primeira vez. Posso dizer uma coisa? Todos olharam para ela. Nicholas passou 6 anos construindo uma vida sem você. E ele estava bem, mais do que bem. Mas ele também carregava dor, raiva e a sensação de nunca ser suficiente. Ela olhou para a mãe dele, depois para David. Então, se vocês estão aqui por culpa ou obrigação, por favor, vão embora. Mas se vocês estão aqui porque realmente querem conhecer o homem incrível que ele se tornou, então fiquem e provem isso. Silêncio. Então a mãe dele sorriu em meio às lágrimas. Eu gosto dela. Ela é forte. Ela aprendeu com os melhores, disse Nicholas olhando para Natalie com evidente carinho. E lentamente, muito lentamente, a conversa começou. Não foi perfeito, ainda havia feridas, ainda havia mágoas, mas foi um começo. E às vezes, um começo já basta. Tem certeza disso? Natalie olhava para o vestido branco. Simples, elegante, nada parecido com o casamento apressado no cartório. Não precisamos fazer um grande espetáculo, já somos casados, mas não do jeito certo. Sir Nicholas estava atrás dela, com as mãos em seus ombros. Nos casamos por obrigação, para proteção. Quero me casar com você de novo. Desta vez por amor. Desta vez com a família presente. Desta vez do jeito que você merece. Seu reflexo no espelho mostrava um homem transformado, ainda sério, ainda intenso, mas havia leveza agora. Uma leveza que ele não tinha há 6 meses. Seu irmão vem? Perguntou Natalie. Ele, minha mãe, alguns amigos meus e seus amigos. Nicholas beijou seu ombro. 20 pessoas no jardim da casa de campo, íntimo e perfeito. Como você, como nós. O dia amanheceu claro, sem nuvens, como se o universo estivesse cooperando. Natalie estava no quarto da casa de campo, o mesmo onde tudo havia mudado durante a tempestade, sendo ajudada pela mãe de Nicholas. Ele te ama completamente. Sabe, Margaret ajeitava o véu. Eu conversei com Meu filho cresceu mais em 6 meses do que em 6 anos. E tudo isso graças a você. Você o trouxe de volta. Ele se recuperou sozinho. Natalie corrigiu. Eu só estava lá.
Às vezes, estar presente é tudo o que alguém precisa. Lá embaixo, no jardim, Nicholas estava nervoso. David, ao seu lado, era o padrinho. Algo impensável 1 ano atrás. Você está tremendo, observou David. Estou apavorado, admitiu Nicholas. E se ela mudar de ideia? E se ela perceber que pode fazer melhor? Ela não vai perceber, porque ela olha para você como a mamãe olhava para o papai, como se você fosse o universo inteiro dela. David apertou o ombro do irmão. E você merece isso, finalmente. A cerimônia foi tudo o que nenhum dos dois sabia que queria. Pequena, íntima, real. Quando Natalie caminhou pelo jardim, sem o pai para acompanhá-la até o altar, mas carregando uma rosa vermelha em sua homenagem, Nicholas chorou abertamente. Você é linda, que sussurrou ele quando ela chegou perto. Você está se repetindo. Ela sorriu em meio às próprias lágrimas. O celebrante, o mesmo que os havia casado da primeira vez, agora sorrindo genuinamente, pigarreou. Estamos reunidos aqui para testemunhar Nicholas e Natalie renovando os seus votos. Votos que fizeram há 6 meses por razões complicadas, mas que hoje renovam pela razão mais simples. Amor. Nicholas foi o primeiro. Sem papéis, apenas com o coração. Natalie, quando te conheci eu estava destruído, convencido de que o amor era fraqueza, que deixar alguém entrar era um convite à dor. E então você entrou na minha vida forçada. A nossa querida não escolhida. E lenta e gentilmente você derrubou todas as defesas que eu havia construído. Sua voz tremia. Você me ensinou que o amor não é fraqueza, é coragem. Coragem para ser vulnerável. Para admitir que preciso de alguém que eu escolha para acordar todos os dias e tentar de novo. Ele pegou as mãos dela. Então, prometo escolher você todos os dias, nos bons momentos, quando é fácil, e nos momentos difíceis, quando é trabalhoso. Prometo te enxergar de verdade, mesmo quando você tentar se esconder. E prometo te amar não apesar das suas imperfeições, mas por causa delas. Porque suas imperfeições combinam com as minhas e juntos somos completos. Agora, Natalie também sem documentos. Nicholas, meu pai, me deu muitos presentes na vida, mas o maior foi você. Ele sabia, antes mesmo de nós, que precisávamos um do outro. 2 almas feridas que podiam se curar juntas. As lágrimas correram livremente. Você me salvou de uma vida onde eu aceitava migalhas, onde eu me tornaria tão pequena que estava desaparecendo. E você não fez isso me dizendo que eu valia mais. Você fez isso me mostrando todos os dias, de 1000 maneiras pequenas. Ela apertou as mãos dele. Então, prometo fazer o mesmo. Prometo mostrar a você todos os dias que você é amada, que você é suficiente, que você não precisa ser perfeita para ser preciosa. E prometo construir uma vida com você. Não a que a sociedade espera, mas a que criamos com amor, com risos, com honestidade brutal e uma bondade feroz. Ela sorriu em meio às lágrimas. Prometo escolher você hoje, amanhã, para sempre. Novas alianças, não de contrato, mas de compromisso, foram trocadas. Pelas leis deste Estado e pelo amor evidente entre vocês, eu os declaro marido e mulher novamente, mas desta vez para valer. O beijo foi diferente de tudo que haviam compartilhado. Era promessa. Era celebração, era futuro. E quando se separaram, rindo e chorando, cercados por 20 pessoas que os amavam, souberam que haviam começado errado. Contrato, obrigação, medo. Mas terminaram certo. Amor, escolha, paz. E às vezes, caminhos tortuosos levam aos destinos mais perfeitos.